A paz do Senhor Jesus, venha comigo, vamos estudar a lição dos jovens, a classe dos juvenis, e eu quero convidar você para aproveitar cada momento da reflexão sobre esta lição. Esse trimestre nós estaremos estudando sobre Jesus e o reino de Deus, tá? Jesus e o reino de Deus. E nós não vamos perder nenhuma lição. Eu vou gravar todas as lições. Vamos começar hoje da lição de número 1. E eu quero convidar você que já tem a sua revista a abri-la na primeira lição. Você que ainda não tem, acompanhe comigo no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar baseado no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, e também capítulo 7, do versículo 1 ao 8. E eu vou fazer rapidamente essa leitura e peço você que acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 13 ao 17, depois do 7 ao... capítulo 7, do 1 ao 8. Diz assim o texto, João 2 e 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não faças da casa de meu pai esta casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da sua casa me devorará. João capítulo 7. E depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está próximo, ou pronto. O mundo não vos odeia, não pode odiar-vos, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Esse é o texto bíblico que vai embasar a nossa lição, que tem como tema Jerusalém e Galiléia, as terras onde Jesus viveu. Repetindo, Jerusalém e Galiléia, as terras onde Jesus viveu. Nesta lição faremos uma reflexão a respeito de dois lugares onde Jesus passou grande parte do seu ministério. Jerusalém, número 1. Número 2, Galiléia. Jerusalém trata-se de uma cidade, já a Galiléia trata-se de uma região, aonde existia várias cidades. E nós já vamos conhecer um pouquinho a respeito da Galiléia um pouco mais à frente. E como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam, tanto de Jerusalém quanto da Galiléia. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas, tanto em Jerusalém quanto na Galiléia. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio: ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés. E por se falar em pisar a planta dos nossos pés, eu quero um pouquinho falar sobre a região aonde Jesus pisou a planta dos seus pés. Muito bem, é o primeiro ponto da nossa lição. Onde pisar a planta do seu pé? Foram apenas 33 anos, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus.
era simples, era humilde, manso, amoroso e focado em uma grande missão. De quem falamos? Estamos falando de Jesus de Nazaré, aleluia. O Verbo que se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado, o doente era curado, o desanimado ganhava brilho no olhar e simples homens se tornavam pescadores de almas, ganhadores de almas, influenciadores de pessoas. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita muito tempo antes a Josué aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua válida até hoje, atualmente, nos nossos dias. Muito bem. O que foi dito a Josué? Olha o que está escrito lá em Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 9, conta a história onde Josué é encorajado a ter força, a ter coragem para entrar na terra prometida, para assumir o lugar do seu antecessor Moisés. E Deus garante ali para Moisés dizendo o seguinte: se atentamente ouvirdes a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos e cumprir os seus propósitos, Ele o abençoará, Ele te abençoará. Ali era uma promessa que Deus estava fazendo a Josué, que aonde ele colocasse a planta do seu pé, seria próspero, seria abençoado. Aonde Jesus colocou a planta do seu pé, prosperou. Tudo que Jesus intentou fazer no seu ministério foi um sucesso. Deus também nos desafia nesta hora a tudo que nós colocarmos a nossa mão, nosso pé para fazer em nome de Jesus, seja um sucesso para a glória de Deus. É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou, e Deus nos chama para um propósito. Que propósito é esse, jovens? Anunciar a obra de Cristo. Aleluia. Anunciar a palavra de Deus. Este é o propósito para o qual o Senhor nos agenciou, nos chamou, nos alistou. Louvado seja Deus. E você é o ponto central desta tarefa. Anunciar o propósito da salvação de Deus à humanidade. Não basta comunicar a Cristo como o Salvador. É necessário fazer com que as pessoas vejam em nós, na nossa aparência, no nosso propósito diário, no nosso comportamento diário, que Jesus está conosco. Que Jesus, a transformação do Evangelho, ela impacta nas nossas vidas. É isso que Jesus quer de mim e de você. Jesus, ele impactava as pessoas 360 graus, ou seja, em toda a sua volta. Aonde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Aleluia. Hoje não pode ser diferente. Você é chamado para impactar. Aleluia. E guiado pela vontade do Pai para promover vidas ao Evangelho, ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não se acomode. Não fique pensando que você não tem um chamado específico, que você não tem um dom, que você não tem um ministério. O teu ministério é fazer Jesus conhecido. O teu ministério é pregar o Evangelho com a tua própria vida, com o teu próprio testemunho de vida. Ponto 2 da nossa lição apresenta Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém era a capital do Estado judeu naquela época, e era de Jerusalém que emanava todas as ordens de liderança política e econômica para Israel. Apesar de Jerusalém estar subordinada ao Império Romano naquela época, mas Jerusalém era a cidade principal do Estado judeu. Uma cidade central, como eu já disse, na narrativa bíblica, que apresentou um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo.
Jerusalém, desde os tempos de Davi, ela passou a ser o centro das atenções no Estado de Israel. Depois na Judéia, no reino de Judá, e depois do cativeiro, novamente para todo Israel, Jerusalém passa a ser a cidade central. E foi ali que se deu muitas batalhas espirituais, batalhas no ministério de Jesus. Muito bem. Agora a cidade de Jerusalém, ela foi estabelecida por Davi, fundada por Davi, habitada por Davi, aonde recebeu o templo na época de Salomão, e Deus disse que escolheria aquele lugar para um lugar de adoração. Aquela cidade agora abre as suas portas para o Rei dos Reis, para o grande Rei, o Rei Jesus, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Todavia, esta mesma cidade fechava suas portas ao filho de José e Maria, aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade. Fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ao levarmos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita. Mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não podemos voltar atrás. Conforme nós vemos lá em Neemias, no capítulo 6 e versículo 3, quando alguns homens foram tentar dissuadir Neemias e os seus auxiliares da construção dos muros e da reconstrução de Jerusalém, e foram chamá-los para montar, na verdade, uma emboscada para eles. E Neemias responde: estamos fazendo uma grande obra, não podemos voltar atrás, não podemos parar, ou seja, não podemos atender o chamado de vocês. Da mesma forma, a palavra de Deus, o Espírito Santo diz a mim e a você neste momento, jovem: nós estamos fazendo uma grande obra. Mas que grande obra é esta, pastor? A obra do Evangelho, a obra da evangelização, a obra da santificação das nossas vidas, que é uma obra diária. Todos os dias precisamos nos santificar diante de Deus. Como está a sua obra em relação ao reino de Deus? Como está a sua ocupação, jovem? Em que você tem colocado o teu coração nestes últimos dias? Voltemos à lição. Jerusalém era uma cidade central, como eu já disse, para o ministério de Cristo, e por várias vezes o mestre a visitou enquanto estava desenvolvendo suas atividades na Galileia, que era uma outra região. Foi no templo de Jerusalém que, ainda menino, Jesus fora apresentado por seus pais, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 22. Já adolescente, o mestre deixava todos maravilhados ao ensinar no templo. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, você vai ver Jesus diante dos doutores da lei ali, e todos ficam maravilhados com a sua sabedoria. Mais tarde, lá voltando, irou-se contra os cambiadores. Foi o texto que nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 6, a história onde Jesus expulsa os cambiadores, os vendedores ali de dentro do templo. Depois, já no final do seu ministério terreno, Jesus começa a sua jornada para Jerusalém, passando por Samaria, Pérea e Judéia. A última semana tem seu início marcado pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, registrada lá em Mateus, no capítulo 21, do versículo 1 ao 11. E seu fim impressionante com sua crucificação em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27. E mais tarde, a sua ressurreição, registrada em Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. Jesus está vivo, jovens. Jesus vive na minha vida, deve estar vivo na sua vida, na vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, este é o apanhado
da cidade de Jerusalém, a cidade que recebeu Jesus, a cidade por onde ele fez o seu ministério, parte do seu ministério, as importantes acontecimentos do ministério de Jesus aconteceu na cidade de Jerusalém. Terceiro ponto da lição fala sobre a Galileia, a cidade de onde Jesus iniciou o seu ministério. Na verdade, a região por onde Jesus iniciou o seu ministério. Como eu já disse, Galileia não é uma cidade, mas uma região onde existiam várias cidades. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. É um lugar onde pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto as palavras de Cristo eram poderosas e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias. Em contraste com a imponência de Jerusalém, a imponência da Judéia, que era a região onde se encontrava Jerusalém, a Galileia, ela era uma região de cidades menor, expressão econômica menor, a sociedade desvalorizada, e tinha pouca influência política, ou seja, dificilmente da Galileia surgiria políticos influentes, porque era uma região mais pobre. É tanto que quando um dos seus discípulos foram falar para Natanael que Jesus era da Galileia e poderia ser o Messias, ele questiona: pode sair alguma coisa boa da Galileia? Então era uma região menosprezada pelos judeus, era uma região pobre, era a periferia do Estado de Israel. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar o ministério que transformaria o mundo inteiro. Entretanto, esse alguém era Jesus, Jesus chamado de Nazaré. Aleluia. Muito bem. Talvez a Galileia fosse uma região onde, pelos sofrimentos e pouca relevância para Jerusalém, as pessoas estavam mais abertas a uma mensagem de renovo, a uma mensagem de restauração. Quem sabe por isso Jesus escolhe ali a região da Galileia. Também porque era a região onde Jesus morava. Jesus, ele pertencia ao estrato mais pobre entre os judeus. Após as tentações no deserto, registrado em Mateus capítulo 4, Jesus se dirige à Galileia e uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de muitos. A transformação da água em vinho das bodas de Caná, também chamada de Cafarnaum. Ali, Jesus, ele multiplica, na verdade, ele transforma a água em vinho quando o vinho daquele casamento havia acabado. O marco inicial de um ministério que transformaria a vida das pessoas para sempre. Logo, todos começaram a ficar curiosos em conhecer quem era aquele que ensinava com autoridade. Porque Marcos capítulo 1, versículo 22, registra que Jesus ensinava com autoridade. Certa vez, um grupo de soldados foram destacados para prendê-lo, e chegando lá eles resolveram ouvir um pouco o que Jesus pregava. E a Bíblia diz que eles ficaram compungidos nos seus corações e voltaram sem levar Jesus preso. Sendo interrogado pelos seus maiorais, os sacerdotes, eles disseram: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Ou seja, Jesus pregava com autoridade, protagonizava a primeira pesca milagrosa, registrada em Lucas capítulo 5, nos 11 primeiros versículos. Foi ali também na Galileia, e convidava pessoas humildes a serem pescadores de homens. Foi ali na Galileia. Os seus discípulos foram buscados na Galileia. Foi nessa época em que o Sermão do Monte foi pregado e a humanidade foi chamada às bem-aventuranças, a ser sal e luz e orar o Pai Nosso. Nós conhecemos o Pai Nosso lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9 até o 13,
onde Jesus ensina os discípulos a orarem. O Cristo que acalmou a tempestade, também na Galileia, no mar da Galileia, lembra? Ele acalmou a tempestade, Mateus capítulo 8, versículo 23. Curou à distância o servo do centurião. Lembram daquele centurião lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, que se aproximou de Jesus pedindo uma cura para o seu servo? Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Diz apenas uma palavra e o meu curado viverá, o meu criado viverá. Louvado seja Deus. Paciente e amorosamente ensinou a muitos com mensagem simples e transformadora. Curou a tantos e ressuscitou mortos, expulsou demônios e multiplicou pães e peixes. Nos chama a fazer a diferença e anunciar que o reino de Deus é chegado. Louvado seja Deus. Então essa é a região da Galileia. Qual história é contada quando passamos por um lugar? Que história é o quarto ponto da nossa lição? É contada quando nós passamos por um lugar. É uma pergunta interessante. Essa pergunta é também um grande desafio para nós. Sempre deixamos nossas marcas por onde passamos. Em qualquer momento, experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Assim era com Jesus em seu ministério terreno. Por onde ele passava, algo de maravilhoso acontecia. Era impressionante como as pessoas percebiam Jesus. Era impossível não se deixar tocar pela ternura de Cristo. Até os mais improváveis homens foram totalmente tomados por uma experiência ímpar de amor, paz, bondade e misericórdia. Veja dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Malco, servo do sumo sacerdote, que foi abençoado por Jesus, mesmo no momento da sua prisão ali, quando ele iria ser entregue na mão dos pecadores. Ele pega a orelha de Malco, que Pedro havia tirado com um golpe de espada, e coloca novamente no lugar, e ali faz aquele milagre extraordinário. Um outro exemplo também é o exemplo do ladrão na cruz. No momento da sua crucificação, Jesus, ele salva aquele ladrão, ele perdoa aquele ladrão que quis ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. No momento de caos, no momento de tempestade, Jesus ainda estava fazendo aquilo que ele veio para fazer. E você, como está se comportando nos momentos de dificuldade, no momento de caos na vida? Porque nós passamos momentos difíceis às vezes, e nós somos tentados a nos desesperar e a fazer coisas impensáveis em momentos difíceis, em momentos de dificuldade. Mas Jesus, nem no momento mais difícil da sua vida, ele fez coisas precipitadas. Ele falou coisas que não deveria falar, coisas que iriam ficar marcadas negativamente na história de Cristo. Não, pelo contrário, quando ele já estava crucificado ali, no alto daquele madeiro, olhando para aqueles que o maltratava, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Como você tem se comportado em momentos difíceis, jovens? Como você tem se comportado em momentos de tentações? Quando lá na escola, ou entre a sua roda de amigos, quando muitos deles não são crentes, não têm o temor de Deus, têm tentado te influenciar para o mal, para o erro, para a vaidade desta vida. Como você tem se comportado? Você tem cedido às tentações, ou você tem glorificado o nome de Deus através de um testemunho abençoado e abençoador? Louvado seja Deus. Qual a história você está deixando para os seus amigos? Quando você passa por um caminho, o que as pessoas comentam a respeito de você? Ali vai um servo de Deus, ali vai uma moça responsável, uma moça temente a Deus? Ou as pessoas estão dizendo o contrário quando você passa, quando você sai daquele ambiente?
Para concluir, nós vamos a uma última reflexão. A lição nos faz refletir acerca de uma grande verdade: por onde passamos, nós influenciamos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e a fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos, como Jesus também não foi, assim como aconteceu com Cristo em Jerusalém. Outras vezes o campo se mostrará fértil e receptivo, como aconteceu com Jesus na Galileia. Enfim, nossa história reflete quem somos. Por isso você é chamado a seguir os passos daquele que foi o mestre dos mestres, o mestre entre os judeus. Louvado seja Deus. Então, nesta lição, nós conhecemos um pouco sobre o pano de fundo do ministério de Jesus, as cidades onde Jesus executou o seu ministério terreno. E agora é hora de revisão. Vamos lá refletir nos principais pontos dessa lição e você encontrará as respostas voltando um pouco esse vídeo ou buscando na sua lição. Eu prefiro que você busque na sua lição. O que acontecia quando Jesus chegava a uma localidade? Olha só, nós falamos de como Jesus influenciava e impactava, O que acontecia quando Jesus chegava a uma localidade? 2. Aponte 5 eventos da vida de Jesus que se passaram em Jerusalém, que aconteceu literalmente em Jerusalém. Nós falamos mais de 5 eventos que aconteceu em Jerusalém no ministério de Jesus. 3. O que podemos apresentar a partir da forma como Jerusalém recebeu Jesus? O que podemos aprender, na verdade, a partir da forma como Jerusalém recebeu Jesus? Nós vimos que Jerusalém recebeu Jesus, mas de repente, quando percebeu que Jesus não era aquele guerreiro, aquele político que eles queriam que Jesus fosse, eles acabaram rejeitando Jesus. 4. Em que medida a região da Galileia era diferente de Jerusalém? O que diferenciava a região da Galileia da região da Judéia, da região de Jerusalém? Aponte 5 eventos da vida de Jesus que se passaram na Galileia. E nós também falamos desses eventos que Jesus praticou ali na Galileia. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nestes minutinhos que faltam para que nós possamos fixar este ensinamento e essas discussões de uma forma assim impactante nas nossas vidas. Te espero na próxima lição. Feche os teus olhos. Pai Santo, neste momento eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de poder estar com os teus filhos, Senhor, na reflexão desta lição dos jovens, que na verdade é uma lição importante para todas as faixas etárias. Abençoa, Senhor, este jovem, esta pessoa que está aprendendo, que está absorvendo este conhecimento da Tua Palavra através desta lição, a de número 1 desse trimestre, Senhor. Abençoa, Senhor, que esse jovem tenha um testemunho ilibado, um testemunho fiel, um procedimento, um caráter com lisura diante do Senhor, um procedimento que não envergonhe a igreja, que não envergonhe o nome de Cristo. Dá vitória a este jovem, para que ele seja vitorioso em todas as tentações, em todas as investidas do inimigo contra a sua vida, que ele seja vitorioso, que ela seja vitoriosa, para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que Deus te abençoe e te dê vitória.